Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E que essa bênção venha se estender para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos e todas as gerações que saírem de você. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar todos. É salvar a todos. Mas, infelizmente, nem todos têm um coração voltado para Deus. Não têm dado ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo. Eu queria que você prestasse atenção de como Deus trabalha segundo as Sagradas Escrituras. A Bíblia fala assim, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, quer dizer, poderoso, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segundo Crônicas 16:9. Quer dizer que Deus continua passando com seus olhos por toda a terra. Passam por toda a terra para mostrar-se forte, poderoso, abençoador, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Mas aí vem aquela perguntinha, bispo, o que é um coração perfeito para com Deus? Muito legal isso, muito legal. Poxa, ninguém é perfeito. E se ninguém é perfeito, como é que vai ter um coração perfeito? É verdade, eu concordo com você. Porém, o coração perfeito para com Deus, nós temos aqui na Bíblia exemplos que mostram o tipo de coração que agrada a Deus. Primeiro, eu queria que você soubesse que é o coração quem decide fazer ou não a vontade de Deus. Está aqui. Eu sei que o coração influencia o espírito, a mente, mas o coração é muito forte. Ele tem a tendência de inclinar a cabeça para o certo ou inclinar a cabeça para o que é errado. Nós vamos ver isso aqui agora. A Bíblia fala que Deus, nessa busca do coração perfeito, diz o texto sagrado que Davi, ou Deus achou Davi, filho de Jessé. Deus achou Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso é muito grandioso. Deus está procurando pessoas cujo coração venha fazer a vontade dele. Quer dizer, o coração é que manda na vontade do ser humano. Se o coração estiver inclinado para fazer a vontade de Deus, então Deus acha essa pessoa
e traz para junto de si e abençoa essa pessoa, porque sabe que essa pessoa vai fazer a vontade dele, toda a vontade dele, toda a vontade dele. Davi, nós sabemos muito bem que Davi errou. E Davi, como todos nós, sempre cometemos pecados, mesmo sem querer, mas cometemos. Davi não era um homem perfeito, mas o que Deus olha não são as nossas imperfeições. Eu creio pessoalmente que Deus olha para as intenções do nosso coração. Mesmo que o coração seja um coração cheio de pecados, mas Deus sabe que se aquele coração pecador for livre, conhecer a verdade, aquele coração vai se inclinar para a verdade e vai querer fazer a vontade de Deus. Então ele salva essa pessoa. Ele salva. Nós vimos aqui que na história de Israel, você vai encontrar isso na Bíblia. Na história de Israel, Deus havia falado para o povo de Israel, os filhos de Israel, olha, vocês vão para uma terra estranha, não chegareis, mas ele deu ordem, ele falou para os filhos de Israel, não chegareis às mulheres dessa terra estranha, nem elas se chegarão a vós. De outra maneira, seguramente, elas perverterão o vosso coração para seguir outros deuses, os seus próprios deuses. Foi isso que Deus falou. Aí o que aconteceu? A estas mulheres se uniu Salomão com amor. Salomão foi digamos assim, o principal. Ele se uniu a essas mulheres que eram pagãs e essas mulheres torceram o coração de Salomão. É o que diz aqui o texto. E tinha 700 mulheres, Salomão, princesas e 300 concubinas, 700 mulheres princesas e 300 concubinas. É muita mulher. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Está vendo? Salomão, o homem sábio, inteligentíssimo, nunca houve. E eu não creio que vai haver um homem mais sábio do que Salomão. Eu não creio. Um homem como nós. É claro que Jesus é Jesus. Jesus é Deus. Mas, mesmo com toda a sua sabedoria, com a sua inteligência, Salomão se entregou a essas mulheres e elas perverteram o coração de Salomão. Veja que aquelas mulheres, elas podiam ser burras, mas perverteram o coração sábio, digamos, de Salomão. Olha só, você vê como o coração é enganador, como o coração é sutil, é como a víbora, diz a palavra de Deus. É como uma víbora, está sempre pronta para atacar a sua vítima. Assim é o coração. O coração perfeito é aquele que está inclinado para fazer a vontade de Deus, porque foi esse coração que Deus encontrou em Davi. Diz o texto, achei Davi. Deus achou Davi. Os seus olhos passam por toda a terra. E ele acha pessoas cujos corações
tenham essa inclinação de fazer a vontade dele. Então, para essas pessoas, Deus se inclina. Então, você, amiga e amigo, que está buscando o batismo com o Espírito Santo, se você está investindo nessa parte da sua vida, que é a mais importante, porque se você tiver um coração sábio, um coração perfeito, um novo coração, como Deus promete, Ele promete, lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. Quer dizer, se você não tiver um coração perfeito, ou seja, o coração segundo o coração de Deus, e isso é possível com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível você ter um novo coração, um coração segundo a vontade de Deus, um coração perfeito, um coração que queira mesmo, tenha vontade de servir a Deus acima de qualquer coisa. Sem o Espírito Santo é impossível. Impossível. Mas Deus está buscando aquelas pessoas, mesmo sendo pecadoras. Deus achou a mim, assim como Ele achou a Davi, Ele me achou. E tem achado muita gente por esse mundo afora, graças a Deus. Graças a Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela não cresce fisicamente, ela cresce espiritualmente. E ela cresce espiritualmente para viver a eternidade. Ela não cresce para aparecer com as suas conquistas materiais, de jeito nenhum, porque tudo fica por aí. Mas ela cresce de pessoas, ela é contemplada ou com pessoas que viviam uma vida completamente perdida, pessoas que se encontram hoje perdidas. Agora mesmo, nesse momento, eu sei que há pessoas aqui que nos assistem, são pessoas que têm estado perdidas, infelizmente. Por quê? Porque não conheceram a verdade. Como é que essas pessoas podem ter um coração perfeito se elas não conhecem a verdade? Então, por isso, nós trabalhamos, todos nós. São 24 horas por dia. Sempre você vai ver alguém, um servo de Deus, cujo coração é perfeito para com Deus. Pode não ser perfeito para com os homens, mas é perfeito para com Deus. Esse homem está pregando a verdade, a palavra de Deus, e espalhando a semente da vida eterna. Com licença. É por isso que nós temos investido pesado nos presídios, nos moradores de rua, nas pessoas que ninguém quer, as pessoas que são, digamos assim, entre aspas, nocivas para a sociedade, aquelas pessoas que são rejeitadas até pelos seus pais, que dirá pela sociedade. Nós vamos em busca dessas pessoas, porque basta elas receberem um novo coração, elas vão ser integradas à família de Deus. Elas vão ser integradas ao reino de Deus. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E é o que nós estamos fazendo. Estamos obedecendo essa palavra.
pregando o evangelho, levando às pessoas o conhecimento da verdade que liberta. Então, muitas pessoas que nos assistem nesse momento têm as suas vidas completamente desordenadas, ou desordeira, ou uma vida completamente perdida. Mas eu quero dizer para você que se você está participando desta live, é porque você está buscando a verdade. E se você está buscando, é porque o seu coração agrada a Deus, porque você está buscando a verdade. E o coração perfeito para com Deus é esse, é um coração humilde. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então Deus está procurando pessoas assim, humildes, para que elas venham ter um coração perfeito, que Ele dá, um novo coração, um novo espírito, uma vida nova. Você pode ter uma vida nova, minha amiga, meu amigo. E isso não é ganhar na loteria, não. Isso é ganhar o reino de Deus. Ter o seu nome escrito no livro da vida, conforme Jesus promete. Então, aí está o coração perfeito para com Deus. Para com Deus. Aquele coração que está inclinado para fazer a vontade de Deus, como foi o coração. Davi, Deus sabia que Davi viria a errar. Ele sabia que Davi iria fazer o que ele fez. Mesmo assim, Deus o chamou, porque encontrou em Davi um coração perfeito. E, de repente, você tem um coração perfeito. Não sabe disso. Não sabe. Mas quando você conhecer Jesus, você vai ver que você é outra criatura, nova criatura. E muito forte, porque ele, Deus, achou Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Deus está buscando pessoas assim, amiga e amigo. Você não precisa merecer, você não precisa ser uma pessoa certinha. Não. Você não precisa ser uma pessoa educada, bem formada. Não. Você só precisa ser humilde para se sujeitar à palavra de Deus. Porque a pessoa que não é humilde, ela não se sujeita à palavra de Deus. E não se sujeitando à palavra de Deus, é óbvio que não está se sujeitando a Deus. Então, eu não sei quem você é. Talvez você seja uma pessoa, a última das criaturas neste mundo, digamos assim, a mais excluída da sociedade. Mas pode ter certeza, Deus está olhando por você. Eu creio que Deus está lhe chamando para que você venha fazer a vontade dele. É só você receber o Espírito Santo que você vai saber o que é a vontade de Deus, o que é fazer toda a vontade de Deus. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele quem guia os seus filhos. Ele quem dá um novo coração, um novo espírito. E aí a pessoa, com esse novo coração, tem uma nova vida. Perfeitamente nova. É claro que vivemos num contexto em que no reino, nós temos o reino do mundo e o reino de Deus. Né? O reino do mundo é o reino da cobiça, é o reino do dinheiro, é o reino do sucesso, é o reino da ostentação, é o reino do orgulho, é o reino do poder humano, é o reino do inferno. As pessoas se distraem buscando esse reino
se perdem nesse reino, mas elas normalmente querem viver neste reino, o reino que agrada os seus corações. O diabo ofertou para Jesus, disse para ele, olha, o diabo levou Jesus no alto monte, e lá lhe mostrou todos os reinos e disse, olha, tudo isso aí é meu e eu te darei o reino e a sua glória, te darei tudo, se prostrado me adorares. Mas Jesus, que tinha o coração segundo o coração de Deus, que era o coração de Deus que veio para ser oferecido para salvar aqueles que estão perdidos, ele não aceitou. Então, nesse contexto do reino do mundo e o reino de Deus, o reino do mundo é o reino, já disse, em que normalmente as pessoas estão buscando. O reino de Deus, poucos estão interessados. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, muitas pessoas estão perdidas nos seus sonhos fúteis e inúteis, porque tudo fica por aí. Cadê Salomão? Cadê a grandeza de Salomão? A sabedoria de Salomão? Acabou. Está na história. Mas cadê ele? O que é de Salomão? E o que é daqueles que tiveram grandes fortunas, grande sucesso? Tudo cessa, minha amiga, meu amigo. Tudo passa. Mas, como Jesus disse, aqueles que fazem a vontade de Deus, estes permanecem eternamente. Permanecem eternamente. Então, quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, você passa a ter um coração que agrada a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que nega a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Esse é o coração dos filhos de Deus. Esse é o coração daqueles que receberam o Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo tem essa inclinação, essa cobiça de fazer a vontade de Deus. E você, amiga, meu amigo, investe nisso. Eu sei que muitos dizem, bispo, eu tenho feito tudo que eu posso. Eu estou fazendo o meu sacrifício, estou sacrificando. Você sabe que a maior oferta, o maior sacrifício que a pessoa pode fazer para agradar a Deus não é o dinheiro, não é o material, mas é o espiritual. E o espiritual é o quê? É o coração, é a vontade do próprio coração. Sujeitar a vontade do seu coração à vontade de Deus. É isso que Deus quer. Esse é o sacrifício. Essa é a oferta. A oferta que Abraão ofereceu a Deus foi o coração dele. O coração dele estava no filho. E ele ofertou. E o coração do Pai estava no Filho Jesus, que foi ofertado por nós. Quem quiser um novo coração, tem que ofertar o seu velho coração. O coração que realmente venha agradar a Deus. Se você oferece o seu coração, o coração mesmo, a sua vontade, ó Deus, faça-se a tua vontade na minha vida, mas mesmo, não é a sua vontade no futuro, não. Sempre será a vontade de Deus. É toda a vontade, é o que está escrito. Achei Davi
filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus está buscando pessoas assim. Você está disposto a isso? Então, se você está disposto a receber o Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus, você pode receber o Espírito Santo agora mesmo, nesse momento, aí onde você está. Com licença. Você não precisa nem terminar esse jejum de Daniel para receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo aí agora, na sua casa, no hospital, no presídio, talvez na rua, talvez jogado neste mundo. Não importa, minha amiga, meu amigo. Deus quer o seu coração. E coração perfeito para com Deus é esse, o coração que quer fazer toda a vontade dele. Você pode receber o Espírito Santo aí agora. Vamos unir a nossa fé? Eu estou pronto. Faça o seguinte, aproxime-se do seu rádio, do seu receptor, telefone, seja lá o que for, coloque as mãos sobre o seu receptor, um aparelho, feche os seus olhos e, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tu que sondas os corações e mentes, venha agora mesmo, nós te suplicamos, em o nome do Senhor Jesus, sobre essa pessoa que une a sua fé com a nossa. Jesus, o Senhor disse que se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, seria feita nos céus. Então, essa criatura que ora comigo, que concorda comigo, e eu, já atendemos a essa promessa. Somos 2 pessoas ou 3 que querem fazer a tua vontade. Então, desça sobre elas, meu Senhor, e faça acontecer a tua vontade. Porque a tua vontade é que todos os que creem em ti tenham um novo coração, um novo espírito, um coração que venha fazer toda a tua vontade. Então venha sobre essa pessoa agora, meu Pai. Se ela sente ou se não sente, não importa. O que importa é o que está escrito. O que importa é o que está prometido. O Senhor prometeu. É a tua palavra que nós estamos cobrando agora. Dá, Senhor, este povo, dá a esta gente um novo coração, para que ela venha fazer toda a tua vontade aqui na terra. E o teu nome seja santificado na vida dela. E o teu reino seja espalhado através da vida dela. E então, a tua vontade finalmente seja feita na vida dela, como é feita nos céus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, o Espírito Santo está aí com você. E você pode percebê-lo a partir do momento em que você começa a pensar de acordo com os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus. Ele faz isso. O Espírito Santo vai guiá-lo segundo a vontade dele, desde agora e para sempre, eternamente. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.